E aí, mestre, tudo certo? Eu sou o Luiz Floriano e hoje eu vim falar sobre o livro O Poder do Agora. A primeira vez que eu li ele foi em 2013 e eu achei ele muito interessante. Ele falava sobre o conceito de viver no momento presente e naquela época já mudou totalmente a forma de eu encarar as coisas. Mas semana passada eu peguei esse livro de novo para ler e ele teve um profundo impacto dentro de mim. E esse é um daqueles tipos de livro que eu considero que toda a pessoa deve ler. Pelo menos toda pessoa que busca o desenvolvimento pessoal. Mas eu te peço desde já que você deixe os pensamentos de lado e simplesmente considere as ideias do autor. Então você vai poder refletir sobre tudo que ele disse, refletir sobre o que foi dito, e então considerar se você quer ou não, se faz sentido ou não. Então, bora lá pro review. No livro, ele conta que a maioria de nós somos como mendigos. Mendigos sentados em cima de uma caixa cheia de ouro, olhando para fora e não para dentro. A gente olha para fora buscando satisfação, prazer, segurança, validação, sendo que todas essas coisas não estão fora, mas sim dentro da gente. Nós já temos tudo isso, mas ele diz que ainda não inclui só essas coisas, mas muito mais do que o mundo exterior tem para oferecer para ti. E esse tesouro de que ele fala é o nosso estado natural, a nossa unidade com o ser interior. E dessa forma a gente vai poder encontrar a verdadeira e duradoura felicidade sem nenhum tipo de sofrimento e dor. Ele está falando disso e não da alegria momentânea que às vezes a gente chama de felicidade, que a gente acaba experienciando com coisas externas a nós. E esse é o tesouro dentro da caixa. E o grande obstáculo que a gente tem para ficar em unidade com esse ser é a nossa própria mente, a identificação com a nossa mente. E é isso que faz com que nós pensemos muitas vezes de forma compulsiva. E isso acaba prejudicando a gente. Não tem como parar normalmente. E até o ponto que isso se torna uma doença. No fim das contas, acaba sendo a nossa mente que nos guia, e não nós que guiamos a nossa mente. Pensa um pouco sobre isso. E talvez você nem acredite nisso, mas só considera, vamos fazer um teste. Tenta acalmar a tua mente por alguns instantes, tenta parar os teus pensamentos por alguns instantes. E se você fizer esse teste de verdade, vai ver como é complicado conseguir silenciar a mente. E por isso que muitas pessoas acabam recorrendo ao álcool, às drogas, remédios para dormir, porque simplesmente não conseguem parar de pensar. É um pensamento compulsivo. E isso é o que nos separa do mundo que nos cerca. Eu te pergunto agora, tu consegue se ver realmente? A resposta é provavelmente não. A mente, ela entra nessa jogada. Então o que você vê é um falso eu, um falso conceito de si mesmo, o que a gente também chama de ego. E quando tu me vê desse lado da tela, pelo computador ou pelo celular, tu acha que está me vendo, mas na verdade não. Você está vendo quem você acha que eu sou, um conceito meu, mas não eu na realidade. Você me vê cheio de julgamentos e rótulos por coisas anteriores que você já viu, que eram parecidas, ou vídeos que você já viu meu, mas todos você trazendo esse passado e jogando no presente. E tudo que você vê é através desse filtro de julgamentos, rótulos, palavras, definições, e você põe isso entre todo o resto, entre você e você mesmo, entre você e outras pessoas, entre você e as coisas. Então, o mundo que a gente acha real, na verdade, não é. A gente enxerga ele através de um filtro. Por isso, outra pessoa vai ver esse mesmo mundo de uma forma diferente. E eu sei quando a gente fala isso, pode soar até meio assustador, tá sendo controlado pela própria mente. Mas a boa notícia é que você pode se livrar da sua mente. E o primeiro passo para isso é não se identificar com ela, não se identificar com a sua mente. E para fazer isso, você tem que começar a escutar aquela voz da sua cabeça que não tem como parar e ela está sempre ali te falando alguma coisa. No livro, o autor chama ele de o observador, a pessoa que fica por trás, o seu eu real, que fica por trás do pensamento observando. Fique simplesmente observando os julgamentos, as comparações, as reclamações, tudo aquilo que quando você olha, você diz gosto, não gosto, mas não julgue, simplesmente perceba que está ali, que o pensamento chegou. Se você for julgar aquilo, mas espera, isso aí é um pensamento, a hora que você julgou,
você já está pensando de novo, então o problema ele recomeça. É simplesmente observar. Então escute a sua mente de forma imparcial, deixe ela falar. Você é o observador, o que existe por trás do pensamento, o seu eu real, com seus valores e princípios. E uma vez que tu entende isso, que os teus pensamentos eles são só pensamentos, você já não é mais guiado pela sua mente, porque você tem uma escolha. Você sabe que eles são pensamentos, eles são dicas, são julgamentos, e você tem a opção de segui-los ou não. E é engraçado que quando você realmente começa a praticar isso, você começa a rir dos próprios pensamentos. Por exemplo, quando aparece uma garota linda do teu lado, já vem na tua cabeça, nossa, que linda, que gata. Mas você tem simplesmente olhar para esse pensamento e rir, porque é muito interessante a forma com que isso acontece. O pensamento ele é simplesmente jogado na tua cabeça e você, se não ficar ligado, acaba se identificando com isso, como se fosse a realidade, e não é. Da mesma forma que tem situações que nós começamos a ficar estressados de verdade, e quando você percebe que aquele sentimento foi jogado para ti simplesmente, você não escolheu ele, você tem a opção de simplesmente deixar ele ir, porque aquele não é o teu estado natural. Ele foi jogado para ti, então respire fundo e deixe o sentimento ir sozinho. Quando você não se identifica com a emoção ou o pensamento, ele rapidamente desaparece. Mas ao contrário, se você está estressado e você continua nessa porque achando que o sentimento é seu e você tem o direito de ficar estressado e não tem como mudar isso, você vai entrar num loop porque você se identifica com o sentimento, então ele vai tomando cada vez mais força. Não fique observando o pensamento e julgando ele. Simplesmente observe o pensamento e deixe ele passar. Do tipo, eu vi o pensamento, eu sei que ele está ali, mas eu não ligo nada para ele, não vai mudar absolutamente nada na minha forma de agir. E quando você faz isso, você experimenta o estado de ser, de estar exatamente no momento que você está. Provavelmente no começo, assim como foi comigo, esse estado ele vai durar 1, 2 segundos, 3, 5 e assim vai aumentando. De acordo com o que tu pratica, ele vai aumentando até que se torne a forma predominante. E nesses momentos a gente sente tranquilidade, paz, porque os pensamentos de culpa e preocupação, eles não conseguem te alcançar. Faz sentido? Não fique pensando sobre esse estado, sobre como não pensar, ou sobre esse estado de tranquilidade. Simplesmente não tem como pensar sobre isso. Você só consegue saber como é experienciando. Os problemas da mente, eles não podem ser resolvidos no nível da mente, porque o problema é a própria mente. Se você tenta resolver o problema de pensar pensando, você está simplesmente arranjando mais problemas. E como eu disse antes, você pode observar tanto os seus pensamentos quanto as suas emoções. As emoções elas acabam por ser um reflexo do que tu está pensando. O autor fala no livro, se você quiser conhecer bem a sua mente, olhe para o teu corpo, ele sempre vai dar um reflexo verdadeiro do que está passando na tua cabeça. E o problema de tudo é sempre tu te identificar com o problema. Porque, por exemplo, quando tu está nervoso, tu começa a ficar nervoso, então tu fica nervoso porque está ficando nervoso. Aí tu começa a ficar nervoso porque estava ficando nervoso porque estava ficando nervoso. Então, e isso acontece, então isso acaba virando o loop infernal. Então você pode e deve buscar esse estado de ser através do foco no momento presente, que é na verdade a essência da meditação. É o treino, um treino de foco, conseguir se manter presente no momento. E uma coisa que tu tem que entender é que a mente ela está diretamente ligada ao tempo. Ela está aprisionada ao tempo. A tua identificação com a mente, ela está presa ao tempo, passado ou futuro. E esse é o motivo pelo qual a gente pensa tanto sobre as memórias no passado ou sobre preocupações, antecipações do futuro. Quando a gente vê alguma coisa e já rotula, já julga, isso é viver também no tempo, no passado, porque você está pegando todas as experiências passadas que você teve e jogando no presente, tentando projetar essas mesmas coisas no presente. Ou você pega alguma coisa do futuro, uma projeção que tu fez do futuro e tenta trazer para a realidade. Isso tudo usando como filtro para ver tudo que te cerca
Então isso acaba distorcendo a realidade, então tu enxerga uma coisa que não é na verdade. Você só vai conseguir ver a realidade de verdade da forma que ela é quando parar de julgar, colocar rótulo nas coisas, a hora que você estiver realmente presente. Então nada acontece fora do agora. Nada acontece no passado, acontece agora. Nada acontece no futuro, acontece agora. E a única forma que tu tem de viver é viver no presente, no agora. Uma coisa que você deve observar é o esforço que a mente faz para te tirar do presente e te jogar para o passado ou para o futuro. Por que você quer estar em outro lugar que não agora? Talvez você esteja assistindo esse vídeo aqui esperando que alguma coisa aconteça contigo. Ou o contrário, esperando que alguma coisa não aconteça porque é uma coisa ruim, então você não quer que isso aconteça. Ou enquanto eu estou falando nesse vídeo aqui, você está pensando, ah, verdade, isso aconteceu comigo assim, assim, assim. Não, então tu não está no presente, tu não está vendo esse vídeo aqui. Tu está no passado, projetando as coisas no presente. Então presta atenção. Outra pergunta para ti. A maioria das coisas que tu faz, elas são um meio para um fim? Você está sempre buscando por um prazer temporário? Álcool, drogas, sexo? Você acha que se você adquirir mais coisas, você vai ser mais feliz, mais completo? Você está esperando que alguém venha e dê um sentido para a tua vida? O quanto da tua vida tu gasta esperando? E essa última é forte pra caramba. Porque se a gente não fica consciente disso, a gente pode passar a vida inteira sempre esperando pelo próximo momento. E dessa forma a gente acaba nunca aproveitando o que a gente tem nas mãos de verdade. A mente ela sempre vai tentar negar o presente e fugir para o passado ou para o futuro. Porque ela é a mente, ela está ligada ao tempo, essa é a forma que ela sobrevive. E quando você fica extremamente presente, a mente ela desaparece. Aquela voz na sua cabeça que fica falando, os pensamentos, eles simplesmente desaparecem. Busque viver o momento, agora, o presente, sem julgamentos, sem rótulos. Tente ver o que as coisas são na realidade. Lembre-se, toda vez que você julga alguma coisa que você enxerga, você está projetando o passado, está distorcendo a realidade e acaba não enxergando as coisas da forma que elas realmente são. Cara, sabendo dessas coisas, é natural que a mente ela fique lutando para não ficar no momento presente. E se tu não está conseguindo, se tu fez os testes e não está conseguindo ficar no momento presente, tranquilo, meu. Se os pensamentos eles estão vindo, simplesmente aceita eles do jeito que eles são, porque é tudo uma questão de prática. Aceite que os pensamentos eles estão ali, eles estão vindo, então não dá moral para eles, não fica pensando neles, simplesmente saiba que eles estão ali, não dê energia para eles. E logo eles vão desaparecer. E é dessa forma que você vai se livrar de qualquer pensamento ou sentimento negativo. Foca no agora e eles vão desaparecer. Outra coisa que ele fala no livro é sobre o corpo de dor. Esse corpo de dor são todas as experiências ruins que a gente passa durante a vida. Esse acumulado de experiências ruins, e todos temos esse estado. Porém, algumas pessoas elas vivem nesse estado, enquanto outras simplesmente elas passam algumas experiências vivendo dessa forma. E como que eu sei que eu estou vivendo através desse corpo de dor? É mais ou menos quando alguma coisa pequena acontece e se tu fosse olhar depois não ia ser nada demais. Mas na hora que acontece, acaba despertando uma grande emoção negativa, seja raiva, medo, tristeza, uma grande emoção negativa por causa daquele acontecimento pequeno. É aquele momento onde você tem uma atitude desproporcional, onde por uma coisa pequena tu fica nervoso demais ou fica triste demais, sendo que não tinha motivo racional para isso. E da mesma forma que a mente, esse corpo de dor, ele continua buscando motivos ou criando motivos para continuar ativo, sempre ativo. E é interessante quando a gente entra nesse corpo de dor, a gente não quer mais sair. E é louco isso, porque se tu for olhar depois, não faria sentido nenhum. Mas na hora que acontece, que você está realmente triste, lá dentro a pessoa acaba gostando disso. É a vitimização falando. Então entenda que esse corpo de dor, ele tem medo de ser descoberto, ele tem medo que você coloque consciência sobre ele. Porque uma vez que você identifica ele, que você percebe que ele está ali, a identificação com a emoção, ela acaba na hora. Então faça isso, quando um gatilho for ativado, alguma coisa que te deixaria estressado ou algum pensamento ruim, faça isso. Fique consciente do que aquilo ali é um pensamento, uma emoção,
e não dê energia mais para ele. Dessa forma eles vão passar, eles vão se dissipar. Eu tô ligado que parece difícil e a princípio é mesmo, porque toda a energia negativa, todo o pensamento e sentimento negativo, ele vem atrelado a todos os pensamentos e rótulos e julgamentos que tu tinha antes. E é difícil tu conseguir se livrar disso. Mas se você não se esforçar e tentar mudar, você vai ficar revivendo aquele sentimento ruim de novo e de novo. Uma coisa que eu gosto de pensar quando acontece essas questões de tu ter um sentimento, ele ser jogado pra ti, eu penso, sim, eu tô sentindo isso, eu tenho esse sentimento, mas o que eu faria se eu não tivesse sentindo isso? Qual a forma que eu agiria se eu não tivesse sentindo isso? Eu sei que o sentimento, o pensamento, ele surgiu, ele tá ali, mas eu não dou energia para ele. Eu racionalmente sei o que eu tenho que fazer, da mesma forma que eu sempre faço. E mesmo que a emoção ela seja extremamente forte, ela continue durante um tempo, você sabe que você não é aquele sentimento, você não é aquele pensamento, então ele vai ficar lá, mas tu pode deixar ele de canto e saber exatamente o que tu faria se tu não estivesse sentindo isso. E deixar de ser levado pelas tuas emoções, pelos teus pensamentos, porque tu não é eles. E esse é o poder do agora. Se você achou isso interessante, se você acha que fez sentido, se você ficou curioso sobre o livro, eu recomendo fortemente que você realmente pegue o livro e leia. Porque o que foi tratado nesse vídeo aqui é tudo de uma forma superficial. Com certeza no livro tu vai ter insights muito melhores, muito mais profundos que realmente vão mudar a tua vida. Eu tenho certeza disso, da mesma forma que mudou a minha várias vezes que eu li. E se você gostou desse conteúdo, do conteúdo desse vídeo, e quer que eu faça mais review de livros, mais resumos, ou qualquer outro conteúdo que você queira que eu poste aqui no canal, eu te peço por favor que você escreva esses comentários aqui, porque eu tô muito interessado em saber o que vocês querem. E se tu acha que eu consegui te ajudar de alguma forma, por favor se inscreve no canal aí, dá o like, porque vai me ajudar muito a crescer esse canal e continuar fazendo esse trabalho que eu gosto pra caramba. Então, até a próxima!